Fala galera, Rodrigo da Jornada do Whisky aqui e hoje eu trouxe para vocês um vídeo muito especial, que é o guia completo de whisky para iniciantes. E eu já vou começar falando com vocês aqui um acidente que eu tive por eu estar começando e fiz algumas coisas erradas. Então olha só, presta atenção nessa história, que é uma história verdadeira, tá? E vai doer mais em você do que em mim, porque eu já sofri tudo que tinha que sofrer com essa história, tá? Basicamente foi o seguinte, eu tava colecionando os meus whiskies pela primeira vez, fiquei muito empolgado e comecei a querer comprar todos os whiskies que eu conseguia comprar. Então todo mês eu tava comprando whisky, não importa o valor dele. Numa dessas eu comecei a comprar Macallan. Aqui no Brasil, na época, tinham 3 Macallans. Tinham 4, tá? Mas assim, tinham 3 Macallans diferentes que eu tava de olho. O Macallan 12 anos Sherry, você deve saber quanto é aqui, uns R$800. O Macallan 12 anos Double Oak, que é uma versão um pouco mais barata, 600. E o Macallan 12 anos Triple Cask, que é uma versão mais ou menos parecida em preço do Double Oak, mas é totalmente diferente como produto, tá? E eu falei, cara, eu vou ter os 3 Macallans 12 anos e vou poder testar e ver qual é a diferença dos 3, etc, etc. Duas coisas aconteceram. Uma, eu me endividei, porque Macallan é caro pra caramba, e foi um erro que eu cometi, porque eu não conseguia extrair o máximo que eu podia do Macallan naquela época. Não teria necessidade de eu ter um Macallan 12 anos Sherry Oak de R$800 naquela época. Então foi o primeiro erro. E eu fiquei com o cartão de crédito pendurado, foi muito ruim financeiramente pra mim. E a segunda coisa, que vai doer mais em você do que em mim quando você ouvir isso, é que o Macallan 12 anos Triple Cask, quando chegou na minha casa, veio muito mal embalado. E aí quando eu abri a caixa, ele simplesmente voou pra debaixo, assim, ó, fez assim, ó, pluf, igual quando a gente solta um tolete no banheiro, foi assim, ó, pluf, e aí ele caiu no chão, espatifou e quebrou tudo. Eu até hoje, mesmo todos esses whiskies que vocês estão vendo atrás de mim, eu não tenho um Macallan 12 anos Triple Cask, que é uma coisa meio, é um trauma que até hoje eu não superei. Hoje em dia eu já aceitei esse trauma. Hoje em dia eu já tô tranquilo. Mas é uma coisa que eu queria que vocês aprendessem. Antes da gente começar a falar sobre o guia completo. Que, primeiro, qualquer vendedor vai querer te vender qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Então, esse lugar que eu comprei Macallan Triple Cask, o cara falou que mandava super bem embalado, que podia comprar com ele, que tava na promoção, e que isso e aquilo ia chegar em 24 horas. Cara, acabou que demorou uma semana pra chegar, veio pessimamente embalado e eu perdi o meu Macallan Triple Cask 12 anos. E a segunda coisa é a dica financeira. Quem tá fazendo o patrocínio desse vídeo aqui hoje é a UVP Consultoria. E eles são muito interessantes porque eles não querem só te vender um pacote. Geralmente quando você está numa corretora, o que acontece? Você vai falar assim, eu quero diversificar meus investimentos. E a pessoa ali que está te assessorando, ele só quer vender produtos. Ele quer vender todos os tipos de produtos, porque ele ganha comissão sobre isso, ele tem meta para bater. Então o interesse dele não necessariamente é o seu interesse. Ele vai falar um monte de coisa para você. Não, isso aqui é o melhor, faz uma distribuição aqui, compra mais produtos, vai em renda variável, vai em fundo imobiliário, vai em renda fixa, compra isso, compra aquilo, compra cartas de não sei da onde. E não necessariamente é a melhor coisa para você, do seu melhor interesse. E isso foi um problema que eu tive, porque eu fui comprando na época os whiskies e acabei me encralacrando só em dívida. Cartão de crédito estouradaço. E porque os vendedores só queriam vender os whiskies deles e não estavam preocupados com a minha saúde financeira. Na UVP Consultoria é o contrário. Eles estão muito preocupados com a sua saúde financeira. É uma parceria, é uma consultoria. Então eles não vão fazer nada de te empurrar a goela abaixo qualquer tipo de produto. E a partir desse trauma do Macallan 12 anos Triple Cask que eu descobri que não proteger o seu patrimônio é uma completa loucura, que é muito importante a gente fazer isso em todos os casos. Não importa se é whisky, se é renda fixa variável, LCI, LCA, qualquer coisa que você esteja aí investindo, você tem que ter algum tipo de proteção, saber o que você está fazendo e não só acreditar na palavra do vendedor. Então, se você tem algum patrimônio já considerável, pode clicar no link na descrição desse vídeo aqui que a UVP Consultoria vai te ajudar. E se você ainda está no início da sua jornada financeira, não tem um grande patrimônio, saiba que eles têm o curso AUVP, que é para você que consegue investir a partir de R$300 por mês. Fala com eles que eles podem te ajudar, beleza? Agora vamos pro vídeo. Começa agora o guia completo de whisky para iniciantes. Quero deixar uma coisa muito clara aqui. Aqui não é sobre eu falei de todos os whiskies, ou isso é bom, isso é ruim, esse preço é legal, olha essa recomendação. Não é sobre isso. Eu quero que você tenha uma clareza quais são os tipos de whisky que você consegue ter, principalmente aqui no Brasil. Algumas categorias vou deixar do lado de fora, porque não vai ter no Brasil mesmo e é muito exceção da exceção. Mas o mais importante aqui eu vou passar para você, tá bom? A minha ideia veio muito da uva, do vinho, porque no vinho, todo mundo sabe, tem o vinho tinto, tem o vinho branco. Isso todo mundo sabe. Então você sabe que tem essas duas categorias de vinho. Mas se você entende um pouquinho mais, o vinho tinto você pode ter uvas diferentes, um Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e tal. Na uva branca também tem isso, no vinho branco também tem as suas variantes de uva.
e a gente meio que se para por aí. Aí depois você pode ser um pouco mais entendido, você vai em safras, um pouco mais entendido tem os blends de vinho, e aí você vai ficando cada vez mais entendido. Até pouco tempo atrás eu não sabia que champanhe era um espumante feito numa região da França, eu não sabia que eles eram derivados do vinho, da uva, eu não sabia nada disso. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você consegue detalhar. Eu não quero que você saia daqui tendo que decorar tudo. Eu só quero que você tenha uma visão e um entendimento geral do mercado para que te ajude a não ficar perdido no supermercado ou quando você for fazer a sua próxima compra de whisky. Tá bom? Vamos começar com o mais fácil de todos. Johnnie Walker. O que ele é? Ele é um blend de whisky. Eu não vou ficar entrando nos pormenores aqui agora. Já vou entrar. Fica calmo. Não tô entendendo nada. Calma. Não grava a marca. Anota no seu caderninho. Blended whisky. Blended significa mistura. Beleza? Anotou? Muito bem. Depois, nós temos uma coisa chamada single malt. Anota no seu caderninho. Single malt. Então, você vai anotar no seu caderninho. Blended, depois um single malt. Anotou single malt? Beleza. Agora você vai anotar aí uma coisa chamada single grain. É parecido com single malt, mas é diferente, totalmente diferente. Beleza? Nós já vamos falar sobre todos eles. Calma, você só tá anotando, vem comigo. Agora você vai anotar aí bourbon, tá bom? Vai aparecer aqui, puf, bourbon para você anotar. Ele é um whisky americano, mas calma, não vamos entrar nisso ainda, já vamos chegar lá, calma. Agora você vai anotar aí Rye, R-Y-E, isso aí é um whisky de centeio, é isso mesmo, de centeio, centeio é um tipo de grão, tá bom? E por fim, você vai escrever Tennessee Whiskey, tá bom? É uma categoria de whisky chamada Tennessee. Existem algumas outras variantes de categoria, nós não vamos entrar nelas aqui agora, ficam muito complexas, mas eu quero que você tenha um entendimento completo sobre a diferença de cada uma delas e como é que você vai poder fazer sua próxima compra. Tá bom? Agora que você tem tudo anotado aí, vamos separar por região. Vamos para os Estados Unidos primeiro, porque eu sei que você adora Disneylândia, McDonald's e... Eu já ia falar um presidente dos Estados Unidos, só que eu falei, se eu falar um, metade da população vai me odiar porque eu não falei o outro e tal, e não vai entender que isso aqui é uma brincadeira. Então, imagina o presidente dos Estados Unidos que você ama aí, tá bom? Legal. Estados Unidos é Tennessee, Bourbon e Rye, centeio. São os 3 tipos de whisky que são feitos lá nos Estados Unidos. Existem esses whiskies em outros lugares do mundo? O Tennessee Whiskey não. Uma das coisas que tem que ser feita é feita no Tennessee, que é um estado nos Estados Unidos, tá bom? O Bourbon Whisky também não, tem que ser feito nos Estados Unidos. Já o Rye, que é centeio, você tem em outros lugares no mundo. Por exemplo, no Canadá é muito famoso por fazer ótimos whiskies de centeio. Então o Rye existe em outros lugares do mundo. Mas, predominantemente, isso aqui que a gente tem lá dos Estados Unidos, beleza? Qual é a diferença deles, Rodrigo? Bourbon é doce. Se você gosta de rum, se você gosta de conhaque, você provavelmente vai gostar de um Bourbon. Tennessee Whiskey nada mais é do que um Bourbon filtrado a carvão, então ele fica mais doce ainda. Sem ressalvas aqui sobre o que eu gosto, deixo de gostar, não vou falar sobre isso agora. Quero só que você entenda. Doce, se você gosta de rum, se você gosta de conhaque, você provavelmente vai gostar de Bourbon. E não está acostumado a beber whisky. Tennessee Whiskey nada mais é do que um Bourbon filtrado a carvão. O que significa filtrado a carvão? Fica frio, mas ele é docinho também. E centeio, ele é um pouco mais apimentado, ele é um pouco mais picante. Não que ele não possa apresentar doçura, não que um bourbon não possa apresentar uma coisa picante, não tô falando isso. Tô bem básico aqui, só pra você ter um norte, só pra você ter, doce, picante. E a gente tem isso no vinho, né? A gente pega um vinho assim e fala, poxa, vinho português, vinho do Porto, a gente sabe que é um vinho de mesa, vinho doce. Um vinho tinto, vinho seco, um vinho suave, a gente já tem mais ou menos a noção, mesmo não, sem entender de uva, sem entender de nada, a gente tem mais ou menos uma noção de como navegar no supermercado. Eu quero que você comece a ter um pouco dessa noção. No supermercado, infelizmente, eles botam tudo no mesmo lugar. Whisky, tudo no mesmo lugar, eles não diferenciam por região, por nome, por nada. Mas basta você ler no rótulo. Aqui tem Rye, aqui tem Bourbon escrito. Eu sei que é pequenininho, mas tá escrito aqui, bem aqui, Bourbon, tá bom? E aqui tá escrito Tennessee. Eu sei que Jack Daniels é gigantesco, todo mundo sabe o que é Jack Daniels, mas ele tá escrito aqui, Tennessee Whiskey. Ele é o único Tennessee Whiskey que a gente tem no Brasil, tá? Mas se a gente estivesse nos Estados Unidos, se você passar por um Dutch Free, se você tiver uma oportunidade, você vai ver que o Tennessee Whiskey, ele tem outras opções além do Jack Daniels, tá? Bourbon é uma infinidade. Bourbon é gigantesco. Então, quando você for entrar no supermercado, você já sabe, vou lá num docinho. Eu quero um whisky doce. Calma, que eu já vou falar sobre essa coisa que eu tô falando de doce. Fique calmo, fique calmo. Os comentários, fique calmo. Quero uma coisa doce. Quero uma coisa mais apimentada. Quero uma coisa ainda mais doce. Se bem que Jack Daniels, você já sabe o que é. Muito bem? Esses foram os Estados Unidos. Ótimo. Que tal a gente ir pra Escócia agora? Chegamos na Escócia. O que tem na Escócia de diferente? Single malt e blended whisky. Só isso. Tem mais nada acontecendo na Escócia. Porém, a grande diferença desses caras aqui
Eu vou te contar agora. Single malt, geralmente, historicamente, ele sempre foi uma coisa muito mais difícil de você beber puro. Tá lá 1600, 1700, 1800, tá? Lá pra galera muito antiga. E aí o blended surgiu lá pra 1800 e pouco, início de 1900, com uma solução para você conseguir beber o uísque puro, sem ter que misturar com nada. Você tem que fazer drink com ele. Então o blended nada mais é do que você sair misturando um monte de uísque, alguns outros destilados, alguns outros tipos de destilados de cereais, para você fazer tipo como se fosse um drink engarrafado. Se fosse uma coisa pronta para você beber. Essa era a proposta do blended para resolver um problema que o single malt era muito difícil de beber puro. Beleza? 100 anos depois, 200 anos depois, hoje em dia o single malt já é uma coisa, um trabalho muito mais artístico, artesão, agrícola. Eu não vou entrar aqui nos méritos dele, mas é muito mais delicado, difícil você produzir um single malt e ele é muito mais caro do que um blend de whisky. Tá? Por que isso? Imagina, só pra gente fingir que isso aqui seja verdade, não é necessariamente verdade, mas vamos fingir. Aqui dentro de um blend, vamos supor que tenha 10% de single malt e 90% de qualquer outro tipo de whisky de grão, de destilado de grão e cereais, tá bom? Isso deixa ele muito mais barato. Esse cara aqui, 12 anos, Black Label 12 anos, tá? É um whisky escocês 12 anos. Custa R$100, R$120. Macallan 12 anos, que também é um single malt, custou R$800. Por mais que tenha taxa de importação, taxa disso, taxa daquilo, por mais que a gente tenha o branding da marca, tem um monte de coisa que eu não vou entrar no mérito aqui agora. Eu só quero que você tenha esse impacto, esse susto de falar, meu Deus, 2 whiskies escoceses de 12 anos, como é que um pode custar R$100 e poucos, outro pode custar R$800? Então você tem esse primeiro impacto aí. Hoje em dia é muito mais complicado de você produzir um single malt, complicado que eu digo grana, tá? Mais custoso, do que um blend de whisky, legal? Agora, isso aqui fica muito mais complexo do que você pode imaginar. Vou trazer só um pouquinho de complexidade, mas não muita, porque eu não quero te assustar. E você também não vai adiantar de muito, saber de muita coisa que você não vai botar em prática agora. Mas vamos falar um pouquinho de single malt. Vou começar falando de uma coisa chamada barril de carvalho. Barril nada mais é onde você envelhece o seu whisky, beleza? Geralmente o barril representa 60% a 80% do sabor do teu whisky. Na Escócia, eles só utilizam... Não é que só utilizam, tudo tem exceção, mas vou falar essas palavras aqui, você vai fazendo as suas ressalvas aí, você que é entendedor, tá bom? Lá na Escócia, o single malt é feito só com barril sujo. Como assim barril sujo? Barril que envelheceu Bourbon. Lembra do Bourbon? O uísque docinho dos Estados Unidos? Pois então, nos Estados Unidos eles têm uma lei que para você envelhecer o seu uísque, fazer o seu uísque, tem que ser em carvalho virgem. O que é carvalho virgem? Derruba a madeira, sem nunca ter feito nada na madeira. Você vai lá e bota o teu uísque pra envelhecer. Ô, sabichão, eu sei que tem que ter torra do barril, etc. Calma, não complica a vida de quem tá aprendendo. Então, lá nos Estados Unidos eles pegam um uísque, botam num carvalho virgem, ou seja, derruba a árvore, bota o uísque pra envelhecer e depois vende pra você. E o que ele faz com esse barril, que agora tá sujo? Ele vende pra Escócia. A Escócia vai lá e bota o single malt dele ali dentro, e envelhece. Então, o single malt geralmente trabalha com barril sujo. Então é barril sujo de Bourbon e um barril sujo chamado de Sherry. Sherry é um ex-vinho xerez, Jerez, Oloroso. É tudo a mesma coisa, que é um vinho espanhol, tá bom? É um vinho fortificado espanhol, tem toda uma questão sobre isso. Não vou entrar nessa categoria aqui agora, mas acredite em mim que eles pegam barris ex-sherry e envelhece os uísques ali. E quando você usa um barril ou outro barril, muda muito o sabor. E se você usa os dois barris, também vai trazer muita complexidade. Então, por exemplo, Macallan 12 anos Sherry. Ele só utiliza barril ex-sherry, desse vinho espanhol. Blueberry, especiarias, gengibre, frutas europeias, por assim dizer. Avelã, nozes, amêndoas, coisas assim, tá bom? Coisa que esquilo come. Mas é isso. E existe outro tipo de single malt que trabalha exclusivamente ou predominantemente, que quer dizer, ou usa 100% ex-barril Bourbon, ou a maior parte do tempo é o ex-barril Bourbon e dá uma finalizada em barril sherry só para dar um saborzinho a mais, um spicezinho a mais, uma especiaria ali. Então como é que você faz para diferenciar eles? Tá escrito no rótulo. Olha, o Macallan 12 tá escrito sherry, tá falando. Aqui o Glenlivet fala American Oak. Lembra que eu acabei de te falar? Bourbon, Estados Unidos, Carvalho dos Estados Unidos, americano. Então os single malts, eles te falam qual é o barril que ele usa. E através disso você sabe comprar um single malt. Você quer um single malt um pouco mais para as especiarias, você quer um single malt um pouco mais pro doce, mais suave, mais forte. Então o barril de 60% a 80% do sabor é barril. Tá aqui. Você agora já sabe comprar um single malt, mesmo que você nunca tenha bebido.
mesmo que seja o seu primeiro single malt. É só você ler o rótulo. Poxa, gostei da ideia das especiarias, gostei da ideia das nozes e tal, do avelã. Legal, vou aqui no sherry. Ah, não gostei dessa ideia, eu quero uma coisa um pouco mais suave, mais de repente com baunilha, uma coisa mais mel, enfim, vamos nesse lado. Você vai pegar alguém que esteja ali falando que usa um barril ex-bourbon, usa um barril americano, ele usa alguma coisa dali. Tem mais uma pequena ressalva com relação ao single malt, Laphroaig 10 anos. Não é sobre o Laphroaig 10 anos. O single malt também trabalha com uma outra variável, que é uma coisa chamada turfa. Basicamente, não vou entrar no mérito aqui, é fumaça. Então imagina que você tem lá o barril, você pode botar ele no barril ex-sherry, no barril ex-bourbon, ex-vinho, ex-tequila, ex-rum, enfim, várias coisas. Não vou complicar a tua vida aqui agora, calma. Só falei só pra você ficar meio assustado. Mas a 90%, 99% do mercado é isso que eu falei, ex-sherry, ex-bourbon, tá? Ex-bourbon. Mas eles trabalham com uma coisinha chamada fumaça, que é a turfa. O que é a turfa? Tem vídeo aqui no canal explicando. Isso aqui é um guia básico, fica calmo. Mas é uma terceira variável dos single malt, que é um gostinho de fumaça, gostinho de churrasco, gostinho de bacon, às vezes gostinho de hospital, de medicina. Acontece. Então, essa variável aqui também tem que levar em consideração. Como é que eu sei que um whisky tem ou não tem essa fumacinha? Ah, eu não quero um whisky de fumacinha, eu quero um whisky de fumacinha. Ele vai estar escrito aqui, Islay. É uma dica. E aí você vai ter essa fumaça aparecendo. Às vezes mais, às vezes menos. Não é 100% exclusivo dos whiskies da Ilhas de Islay que você vai ter isso, mas é um bom indicador. Sempre tem exceção para tudo, mas 90% do tempo você vai estar certo. Entendido sobre os tipos de whisky? Muito bem. Agora vamos trazer um pouquinho mais de complexidade. Todos os whiskies são variantes de algum tipo de grão ou cereal destilado. É o álcool vindo de algum tipo de grão ou cereal. Single malt não precisa ser só escocês, qualquer lugar do mundo. Se ele é single malt, ele é feito de cevada maltada. É o único tipo de cereal que eles usam, cevada maltada. Beleza? Centeio significa que 51% do que é utilizado aqui é centeio. Perceba, aqui é 100% cevada maltada, single malt. Centeio é pelo menos 51%. E bourbon é pelo menos 51% de milho. Seria mais fácil, eu sei, se falasse assim, whisky de cevada. Whisky de centeio já é, tá? Porque rye em inglês é centeio, tá? Então whisky de centeio, beleza. E bourbon pudesse ser chamado whisky de milho. Seria bem mais fácil, hein? Whisky de cevada, whisky de centeio, whisky de milho. Mas é só você entender os códigos. Single malt, rye e bourbon. Tá? São os códigos aqui para você poder traduzir como o tipo de grão que é utilizado. E aí, para finalizar, vou trazer uma coisa diferentezinha aqui, só para você ficar meio assim, eu sei que você já tá cansado, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é um single grain. Ele é 100% um tipo de grão. Por um acaso aqui, é milho. Dá para você fazer single grain de cevada maltada, mas aí você não chama ele de single malt? Dá. Complexidade. Não vou entrar nesse mérito. Single grain é 100% de qualquer outro tipo de grão. Poderia ser 100% cevada maltada, poderia ser 100% centeio. Por um acaso aqui é 100% milho, tá? Mas se você ler aqui no rótulo single grain, você sabe que ele é 100% algum tipo de grão, beleza? Mas ele, só aqui no Brasil, acho que só tem o Detita, que é esse cara aqui que eu tô te mostrando. Acho que não tem nenhum outro vendendo oficialmente aqui no Brasil, então você nem precisa se preocupar muito com isso. Só trouxe só para você ter um vislumbre. Então vamos recapitular aqui. Blended, uma mistura de whiskies e de outros destilados. É o mais fácil que tem. Não precisa ser só escocês, tem em vários lugares do mundo. De fácil acesso. Preço geralmente mais barato. Ah, o Royal Salute é R$1.000, o Blue Label é R$1.000. Eu sei, mas já parou pensar que o Royal Salute é 21 anos, R$1.000, enquanto que o Macallan 12 anos, que é um single malt, ele é 12 anos e só custa R$800, R$900? Então, é diferente, né? Mas muito bem. Single malt, whiskies de cevada, cevada maltada, muito nobres, muito interessantes, que utilizam muita complexidade nos seus barris e na sua fumaça. Então você pode ter 3 tipos de vertentes aqui para seguir: sherry, bourbon e whiskies de fumaça, que eu chamo de turfa. Tá aqui as variantes de single malt. E nós temos nossos queridos bourbon, centeio e Tennessee Whiskey dos Estados Unidos. Centeio não é só nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo também. 51% de milho, 51% de centeio. Isso aqui nada mais é do que um bourbon filtrado. Acho que com isso você já sabe mais ou menos o que comprar e o porquê dos nomes, principalmente alguns nomes secretos, você já consegue se achar. Ah, Rodrigo, eu já gosto de beber algum tipo de whisky. Eu gosto de beber um Chivas, gosto de beber um Glenfiddich, gosto de beber um Buffalo Trace. O que você gosta de beber? Pega a garrafa e olha o rótulo. Ah, isso aqui é um bourbon, isso aqui é um centeio, isso aqui é um single malt, isso aqui é um blended.
e vai atrás de outros daquela categoria. Que assim você não vai se arriscar em comprar coisa que você não gosta, assim você não vai sair da sua categoria de escolha. Porque, assim, se você gosta de um Buffalo Trace, provavelmente você vai gostar de um Wood for Reserve, vai gostar de um Wild Turkey, Eagle Rare, vai gostar de Bourbon. Se você gosta de um Buchanan, 12 anos, provavelmente você pode gostar de um Chivas 12, um Ballantines 12. Não é regra que eu tô falando, mas você vai ter mais chances de acertar do que de errar nessa coisa. E outra coisa, vai num bar e pede. Um bar de confiança, tá? Que você confie, que te vai servir um uísque verdadeiro. Mas você vai lá e fala, olha, tô acostumado a beber Chivas 12. Você tem um Buchanan 12? Porque agora você sabe que é a mesma categoria, que é um blend de uísque. Você fez sua pesquisa em casa, com calma, foi lá ver qual outro tipo de blend de uísque existe e tal. E pronto, já tá sanada a sua dúvida. Isso aí, com o tempo, que a gente chama de tempo de copo, vai ficar tudo muito mais fácil na sua cabeça. Você não vai ficar tão confuso assim. O que eu quis te dar aqui foi meio que um guia geral, literalmente guia, um mapa que você consulta, né? Pra você decorar o que eu falei. Consulta, volta nesse vídeo aqui. Você basicamente vai falar assim, poxa, gosto de Bourbon. Bourbon é o quê mesmo? Volta nesse vídeo. Eu vou estar te falando. É milho, é Estados Unidos, é isso, é aquilo, traz doçura, papapá. Fala, ah, legal. Então você agora já sabe quais próximos uísques seguir. É basicamente isso. É um vídeo para você botar nos seus favoritos. É um vídeo para você guardar no seu coração, para você compartilhar no WhatsApp com alguém. E aí sempre que você precisar consultar, você pode ir lá na busca no WhatsApp e achar rapidinho o link. É para isso que serve esse guia. Muita coisa foi deixar de fora. Muita coisa. Aos especialistas de plantão querendo falar altas ressalvas e exceções e isso. Não, porque não foi dito, porque não ficou claro. Não é. Como é que eu posso dizer? Muito obrigado pela sua grande ajuda, mas cuidado para não confundir quem está começando, ou pior ainda, não assustar quem está começando. Isso aqui já é uma coisa impactante, bem complexo, assim, na minha visão. E olha que eu sou da jornada do uísque, mas eu acho vinho muito mais fácil. Vinho vermelho, vinho branco. Vermelho significa tinto, branco é branco mesmo. Acabou. Depois você vai descobrir se tem vinho verde, espumante, blá blá blá, champanhe, lá. Depois você vai descobrir as uvas, as regiões no mundo. Depois. A primeira é isso. Toma um vinho vermelho, toma um vinho branco. Já no uísque não é tão simples assim, porque o supermercado não ajuda, né? O vinho, ele deixa bem claro, aqui é a seção dos vinhos vermelhos, aqui é a seção dos vinhos brancos, para falar 100% em leigo, tá? O uísque não tem isso. Você não entra lá e vê a categoria, a região, você não vê isso. Então eu tô tentando te ajudar, basicamente tentando fazer o serviço que o supermercado deveria ter feito para você. É isso, não acredita nisso? E o Pão de Açúcar nem patrocina isso aqui. Oh, cara de pau. Muito bem, muito bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de proteger o seu patrimônio. Lembre-se que isso é muito importante. Não vai em qualquer um queira te vender pacotes e pacotes. A UVP Consultoria, link aqui na descrição. Eu mesmo já tive uma conversa com eles, gostei do que eles falaram e é por isso que eu tô indicando para vocês. Eles estão trazendo esse vídeo aqui para vocês também. Dá uma força lá, pelo menos tenta entender o que eles fazem, vê o serviço deles, clica no link, vê o que eles podem te ajudar. Vá estudar, vá proteger o seu patrimônio, assim como você quer proteger os seus uísques. Beleza? E eu te vejo depois no próximo vídeo. Muito obrigado e comente aí caso você queira fazer algum comentário do que eu deixei de fora aqui no Guia Básico de Uísques para Iniciantes. Beleza? Beijinho, tchau, tchau.